Quero saudar todos com a paz do Senhor. Quero saudar todos com a paz do Senhor. E dizer que estou muito grato e feliz por estar aqui nesta madrugada para nós gravarmos esse vídeo. Oh, glória a Deus, meu amado irmão. É um privilégio. E nesta saga que nós estamos a ter agora, com o tema Perdoa a nossa ignorância, é para dizer que, meu irmão, é necessário que nós nos libertamos da ignorância, do preconceito, nos arrependemos e prestamos atenção a Deus. Entregamos a nossa vida a Deus sem intermediários humanos, porque o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, por intermédio do seu Espírito Santo, que está aqui conosco, na qual nós somos templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é Cristo habitando em nós. Nós estamos aqui com Cristo, Cristo está conosco nos céus. Nós estamos sentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Precisamos entender que Deus não está dentro de um rótulo, de uma denominação. Não está. Deus vai muito mais além do que um rótulo de igreja ou de templos. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o teu coração. E para isso você precisa saber algumas verdades. Por isso é que nós estamos a falar que Deus perdoa a nossa ignorância. Perdoa o facto de não te ouvir. Perdoa o facto de nós não querer te buscar de forma pessoal. Te conhecer de forma pessoal. Te ouvir de forma pessoal. Não queremos parar para te ouvir. Não queremos parar para ler e te conhecer. Por isso é que, nesta saga das lições do reino de Deus, um momento para falarmos de amor. Estamos a falar de amor com essa saga, com esse tema que hoje é o quarto tema de que Deus perdoa a nossa ignorância. E meu irmão, saiba de uma coisa. Saiba que o arrependimento é a chave. Por isso é que, diz meu povo, dá para falar de conhecimento. Você não é ignorante, nega o conhecimento. Mas a Bíblia, no livro de Atos 17, 30, 31, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas que todo homem, em todo lugar, se arrepende, porque há um varão que é Jesus Cristo, que é de julgar. Vamos orar. Pai, peço que o meu irmão que está do outro lado, ao ouvir esta mensagem, retira todas as ideologias, todos os dogmas religiosos e possa te receber em espírito e em verdade. E possa, meu Pai, poder se abrir, ser liberto da religião, dos rótulos e dos dogmas que não fazem parte da doutrina de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Nós falamos no livro de Hebreus 6 que um dos primeiros fundamentos da doutrina de Cristo é o arrependimento das obras mortas. Por isso é que Jesus, e de Gênesis a Apocalipse, é um livro de chamado ao arrependimento. Chamado ao arrependimento, porque o arrependimento é que leva à salvação.
E na mensagem do terceiro tema, que meu irmão pode ver aqui mesmo na minha conta do Facebook, ou então no YouTube, com o mesmo nome, nós falamos que Adão perdeu o domínio da terra. Adão pecou. E no livro de Romanos fala que todos pecaram, destruíram da glória de Deus. Mas só que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Que Deus, mesmo antes de Adão pecar, Deus já tinha se doado. Deus já tinha se doado. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, como diz Pedro, Deus já tinha se doado. Deus já tinha se doado. Glória a Deus. E João, quando viu Jesus, diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Porque a vida do homem está no sangue. A vida do homem carnal está no sangue. E no mesmo dia que Adão pecou, quando Jesus veio visitá-lo, que é a palavra, no jardim, Deus teve que vestir Adão com a pele de um animal. E esse animal era um cordeiro. O cordeiro foi feito para vestir os homens. A sua pele serve para vestir os homens. E se nós não entendermos, por isso é que o meu irmão tem que buscar Deus de forma pessoal e ter bons mestres. Se o meu irmão não entender o tabernáculo terreno, porque existe um nos céus, se o meu irmão não entender o sacerdócio que foi feito no tabernáculo terreno antes da vinda de Cristo, meu irmão não vai entender a importância do sangue. Deixa eu te falar o que Deus fala a respeito do sangue. Porque nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Apocalipse 5:9. Deixa eu te dizer, Deus nos manda não bebermos sangue, nem comemos carne com sangue, porque aí tem a vida daquele animal. Porque os efeitos daquele animal vai vir sobre você. Então, se Deus nos proíbe, sabe quais são os riscos de você beber o sangue? E diz a lenda que nas lutas de grandes guerreiros, quando um guerreiro matava um outro guerreiro forte que lutou com ele, ele bebia do seu sangue. Isso para quê? Para que as habilidades daquele guerreiro viessem dentro dele. E vinha. Por quê? Porque os demônios ou a capacidade daquele homem estava no sangue. E assim, estes guerreiros cresciam. Mas Adão pecou e precisava de ser salvo. Seu sangue estava contaminado, precisava de ser limpo. O papel do sacerdócio e dos sacerdotes era de limpar, purificar o povo quando o povo pecava. Levar o carnal ao espiritual. Levar o homem a Deus. Diferente do profeta que traz o que é de Deus para os homens. Então, essa era a missão do sacerdote. Depois de Adão pecar, era necessário o homem entrar na presença de Deus.
Mas é só que a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada por causa do Adão. Por isso é que Romanos diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque os animais sofreram muito. Sabe quantos animais morreram só para expiação, purificação dos homens antes de Cristo? E a manifestação do Filho de Deus também foi uma alegria para muitos animais. Porque o sacrifício no templo era diário. Então, Adão pecou. Adão perdeu o domínio. Perdeu a sujeição da terra. E perdeu o desligamento com Deus. E Deus é um Deus justo. Havia necessidade do Adão ser purificado, ser santificado, porque Adão estava sujo. Adão apanhou uma lepra, porque o pecado nos faz ter lepra. O pecado nos afasta de Deus. Adão estava com as mãos sujas de sangue. Porque Adão deixou de ter o sangue puro e passou a ter um sangue contaminado. Adão matou gerações que estavam sobre ele. E hoje, por isso que a Bíblia diz que através do homem entrou o pecado na terra, a morte entrou na terra através de Adão. As mãos de Adão estavam sujas de sangue, o coração estava impuro. Nós sabemos que purifica é o sangue de Jesus, que torna branco como a neve, como a lã. Vemos no livro de Isaías. Então, Deus começa a anunciar esse processo através do tabernáculo. Por isso é que, meu irmão, se você não estudar, não entender bem o tabernáculo, a aliança, e é normal que isso nem para muita gente, o mais importante é receber o Senhor como teu Salvador. Mas meu irmão tem que saber o valor do sangue de Jesus. Tem que saber o porquê que Jesus veio morrer por você. É importante. E hoje as pessoas não falam. Hoje não há discipulado para isso. Meu irmão era inimigo de Deus. Estavas morto espiritualmente. Porque Adão te matou quando pecou. Não havia nenhum justo sequer. Deus virá pela fé, mas a fé em Cristo Jesus, porque a fé dos homens já não funcionava. E tudo era por a misericórdia, pela graça de Deus. Por isso não havia nenhum homem que pudesse cumprir a lei, porque você não pode cumprir a lei sem o espírito da lei. Sem o espírito da graça, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E um dos maiores exemplos do que o sangue de Jesus é que protege da morte foi quando Deus, no livro de Êxodo, tirou o povo de Israel. Não estou falando em capítulos, para meu irmão ter curiosidade de ler a Bíblia. Tirou o povo de Israel do Egito. Vou dar só já o capítulo. No Êxodo 12, Deus manda o povo de Israel pegar o sangue do cordeiro, que simbolizava Cristo, que apontava para Cristo, e meter nas portas, nas ombreiras das portas e janela.
E quando o anjo da morte veio, através do sinal do sangue, que se viu como um sinal, o anjo da morte não pôde e não podia entrar na casa daquele que tem o sangue do Cordeiro. Amém? Não podia. E não entrou. Passou. E todo o povo de Israel foi protegido e nenhum primogênito do povo de Israel morreu, só os primogênitos do povo do Egito. E hoje, Deus, através de Jesus, que já morreu antes da fundação do mundo e depois veio se manifestar há 2000 anos atrás, Deus se manifestou naquela cruz, meu irmão. Naquela cruz onde Jesus expiou seu sangue. Ao mesmo tempo, Jesus estava fazendo um sacerdócio. Jesus já entrou como um sumo sacerdote. É só que o seu sangue, ele não apresentou só na terra. A terra nem podia suportar, a terra nem suportou o sangue de Jesus. O sol foi recompensado quando ele trabalhou a mais no dia que Josué mandou parar o sol. E Jesus recompensou o tempo que Josué mandou parar o sol. Jesus trouxe trevas, tapou o sol para dizer descansa. E depois disso dá luz. Então Jesus teve que apresentar esse sangue num tabernáculo, não feito de mãos humanas, mas feito de quê? Com mãos santas nos céus. Por isso é que o primeiro tabernáculo não é este que Moisés construiu. É o que está lá nos céus, o santuário está lá nos céus. Por isso a Bíblia diz, fazer conforme você quer. Viu? Porque havia e há até hoje um tabernáculo nos céus. Onde a Bíblia diz no livro de Hebreus, onde Jesus, por intermédio do Espírito Santo, onde o Espírito Santo pegou o sangue de Jesus e apresentou no santuário de Deus. E ali foi aberto o caminho para que o Espírito Santo voltasse a habitar no homem. O sangue de Jesus veio, purificou a casa, lavou a casa, tirou o sangue sujo de Adão e pôs o seu sangue no homem. Agora, quando nós nos convertemos a Deus, nós nos chegamos a Deus, Deus, através do seu sangue, entra em nós, purifica-nos, lava-nos e torna-nos puros e digno de estar na sua presença por intermédio do sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz que ele comprou para Deus povo, tribo, línguas e nações. Apocalipse 12. Deixa eu te dizer, meu irmão. Por isso, tens que saber que todo sangue tem um preço. Depois de nós sermos mortos por Adão, havia um preço que tínhamos que pagar. E nós não tínhamos capacidade de pagar esse preço. Nem os anjos. Ninguém tinha capacidade de pagar esse preço. Eu gosto de mostrar esse versículo, porque muita gente não sabe. Olha o tipo de sumo sacerdote que tinha que morrer por nós. Olha as qualidades desse sumo sacerdote. E depois, meu irmão, faz uma análise se o homem, se o teu pastor, se o Papa, se Mohammed,
se Buda, se Cacau Felipe e outros ídolos que meus irmãos têm são capazes, de te purificar, de te santificar com seu sangue. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus 7, 26. Aponta bem este. Por isso eu só falei este versículo, porque é necessário que o meu irmão aponta bem. Este tema é Deus perdoa nossa ignorância, parte 4. Estamos a falar do sangue de Jesus. Qual é o objetivo? O objetivo é te levar a entender o poder do sangue de Jesus. E o papel do sangue de Jesus na tua vida. Ouve aqui. Hebreus 7, 26. Porque nos convia tal sumo sacerdote, fosse que santo. Na terra não havia nenhum santo sequer antes de Jesus Cristo. Nem João era santo. Nem Davi era santo. Nem os profetas eram santos. Santo na terra era Jesus. Adão foi cheio do Espírito, João foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se fez carne e nasceu. O Santo se fez carne e nasceu. Tem que te acordar de santo. Depois inocente. Na terra não havia nenhum inocente sequer. Todos eram culpados por causa de Adão. Por isso é que Jesus não veio da semente de Adão. Jesus veio da semente da mulher. Imaculado. Não havia ninguém puro. Imaculado é pureza, é puro. Não havia ninguém puro. Todos estavam contaminados. Porque através do homem, todos foram contaminados. Coríntios diz que através do homem, o pecado entrou na terra. Todos eram pecadores, eram impuros. Eram impuros. Essa qualidade só era de Jesus, do Deus encarnado, o Rei ungido, o Messias. Depois, separado dos pecadores. Jesus nasceu separado. Não veio da natureza de pecador Adão. Não veio. Jesus é aquele que vem pagar. Como lemos no livro de Levítico, não me lembro bem. Aquele que vem pagar. Quando o meu irmão vendeu alguma coisa. Aquele que vem resgatar, que meu irmão vendeu, que o meu irmão perdeu. Ou quando meu irmão escravo, vem resgatar. Último. Feito mais sublime que os céus. Que amor é esse? De um Deus que é mais sublime que os céus. Que é separado dos pecadores, que é santo, inocente, imaculado, puro, puro. Se esvaziar e vir morrer pelo meu irmão. Por isso, meu irmão, não estamos aqui para criticar, estamos aqui para te amar. Por isso nós falamos, nosso tema é um momento de falarmos de amor. Este amor é Jesus Cristo, Ele é o centro. Não importa os dons que você tem. A qualidade do homem não está nos dons que você tem.
que ganhaste através do sangue de Jesus. Está nos frutos que o sangue de Jesus produz em você através de Cristo. Oh, Santo de Israel. Então esse sangue nos purificou. Pagou o preço que Adão cometeu lá, que Adão devia. E nos deu acesso de novo à vida. E a morte de Jesus naquela cruz. E a sua ressurreição nos justificou não mais culpados. Agora temos acesso de novo ao reino de Deus. Está dentro de nós, porque a casa estava suja e o sangue de Jesus purificou a casa, nos lavou, nos comprou. Aleluia. Oh Deus. O sangue de Jesus fala no teu corpo. Todo sangue tem um preço. Todo sangue tem um preço. Por isso, meu irmão, lembra aqui. Todo ser humano, seu sangue tem um preço. Mateus 27, 6. Fala do preço do sangue. E nós fomos comprados com um sangue puro. Um sangue limpo. Que clama mais do que o sangue de Abel. O mediador entre Deus e o homem é Cristo. Não é o teu pastor. Não é a tua denominação. Não é esse sistema religioso que te mete dependente. Que te fala para você ser abençoado, tem que fazer aquilo. Você já é abençoado. Você não pode estar atrás de bênção, você já é abençoado. Você não pode estar atrás de milagre, você já é um milagre. Mas você precisa de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um mestre, de um doutor, porque você está sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa os doutores, mestres, apóstolos, profetas, para a tua aperfeiçoação, para a tua edificação, para a edificação do corpo de Cristo. Esse ministério é o ministério de Cristo que Cristo deu aos homens. Então o centro não é o homem que Deus deu o poder. É o Cristo que deu o poder. Olha para Cristo. Valoriza o sangue de Jesus que está em você. Não faz isso, meu irmão. Não banaliza o sangue de Jesus na tua vida. Ele é o selo que faz com que Satanás não toque em você. Ele é o selo que te dá autoridade. Oh Deus, sangue fala. Por isso é que muitas famílias hoje estão a pagar o preço do sangue que muitos dos nossos pais na guerra, ou por qualquer outro motivo, mataram. Como assim? Sim, o sangue de Abel clamava por justiça. E hoje ainda temos sangue lá nos céus a clamar por justiça. Quer saber? Vou te mostrar. Este eu vou ter mesmo que ler. Não queria ler, mas este eu vou ter mesmo que ler. Diz assim, Apocalipse 6, 9. Diz, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz dizendo, até quando, ó verdadeiro santo e dominador? Olha, o santo que nós lemos aqui no livro de Hebreus, que era o único que tinha capaz de morrer por nós. Não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra.
Por isso que há famílias inteiras que estão a morrer, não sabem o porquê. Porque há um vingador do sangue. Há um vingador do sangue. No livro de Levíticos, o número tem lá um vingador do sangue. O sangue clama e Deus vai vingar por aquilo que o sangue está clamando. Sangue fala. Sangue tem vida. A vida do homem está no sangue. Sangue clama. Oh. Vamos só ver. No livro de Mateus 17. Eu vou ter que ler. Porque só preciso ler para os irmãos saberem que existe. Mateus 16. Está certo assim. 16, 17. Jesus falou o quê? Jesus respondeu, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. No livro de Gênesis, quando Caim mata Abel, Deus fala: o sangue do teu irmão está clamando. Sangue tem voz. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus clama mais do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus clama por justiça, clama por purificação, clama por Pai. Eu paguei o preço, está consumado. O homem está livre. Pai. Todas as vezes que Deus se levanta para julgar, o sangue de Jesus fala: Pai, eles são inocentes, eu já paguei o preço. Então valorize esse sangue de Jesus. Este amor de Jesus. Não banaliza a graça de Deus. Não foi em vão. Paulo disse: foste comprado por um grande preço. Eu disse: todo sangue tem um preço. E Paulo, no livro de Coríntios, diz que foste comprado por um grande preço. Coríntios 6:20. Depois no 7:23. Foste comprado por um grande preço. E este preço é o sangue de Jesus. Nós vencemos através do sangue de Jesus, temos essa palavra, porque o sangue nos comprou. Nos deu vitória sobre o pecado. Não dependeu de qualquer denominação. Não dependeu de qualquer pastora, porque não, se você sair da minha igreja, você não vai progredir, não vai fluir, não vai ser salvo. Não! Expõem as vidas dos membros, não respeitam a privacidade das pessoas. Tiram a dignidade, expõem as pessoas, mancham a imagem. Tudo por causa de um sistema religioso. E você está a pensar que estás ali, estás a ser explorada. Estás a ser... Sai dela, povo meu, venha Jesus, olha para Cristo e pensa que Deus te revela um lugar onde você vai lhe buscar em espírito e verdade, sem dominação. Vou te dizer uma coisa. Saiba de uma coisa. Em qualquer denominação religiosa tem lá filho de Deus. Na católica tem lá filho de Deus. Que até falam em língua, que buscam Deus em espírito e verdade, que no silêncio do seu quarto, na sua casa, ele já descobriu a verdade, que o Espírito Santo já lhe revelou, e ele busca Deus em espírito e verdade, melhor do que muitos estão na Assembleia de Deus Pentecostal, em outras igrejas. Você não sabe. Porque não é pelo rótulo, é pela comunhão, é pela busca individual com Deus. Testemunho de Jeová, mesma coisa. Tem pessoas que já descobriu a verdade, mas não fala. No seu dirigente para não quê? Para não haver escândalo. Lembra de Naamã? Lembra de Naamã? Então, há muita gente no testemunho de Jeová, 7º dia, e
na Assembleia de Deus, não só pessoas que buscam Deus em espírito e verdade, com sinceridade, com o espírito de quebrantado e arrependido, e que Deus não nega a sua oração, estão no caminho do Senhor, mas estão nessas denominações, e Deus não veja rótulo. E Jesus anda com ele, vive com ele, e eles serão salvos, mesmo não nessas denominações. Olha que Naamã disse. E possa ser que num determinado tempo Deus lhe tira daquele lugar. Mas ele já busca Deus no Espírito em verdade. Tem uma comunhão com Deus que você nem imagina. Deus fala com ele de forma intensa. E você que acha que não, que ele não são uma seita. Meu irmão, se enganas. Eu sei que a maioria lá estão perdendo tempo no espaço. Mas na católica, Testemunha de Jeová, Simão Quimbão, Simão Toque, qualquer outro lugar tem filhos de Deus que buscam Deus no Espírito em verdade. Nem todos que me dizem Senhor, entrar no reino dos céus. Até mesmo na Assembleia de Deus, nem todos que dizem Senhor, na Assembleia de Deus, herdarão o reino dos céus. Aquele que me busca o Espírito em verdade. Aquele que fazem a vontade do Pai, que herdarão o reino dos céus. Entendeu? Oh, meu Deus. Voltamos no livro de Hebreus. O outro é feito mais sublime que os céus. Nenhum homem mais sublime que os céus, senão o nosso Senhor Deus, Pai da glória. É ali onde Satanás queria subir. Queria estar acima de Deus, mas ninguém é mais sublime que Deus. Está a dizer que Deus está a dizer que a qualidade dessa pessoa tem que ser alguém mais sublime que os seus. Hebreus 6, 7 e 26. Então, meu irmão, não tinha ninguém para morrer por Cristo, não, meu Deus. Valoriza o sangue. Valoriza o sangue de Jesus. Te comprou por um grande preço. O sangue te faz vencer. Clama o sangue. O sangue te dá cobertura. O sangue não só te purifica, mas te cobre. E quem tem o sangue, mas não pode te tocar. É necessário sabermos a importância do sangue. Por isso é necessário você ler a Bíblia. E o sangue nos deu o quê? Nos deu de volta ao sacerdócio que Adão perdeu. Nos deu nova realeza. Porque o sangue nos fez reis e sacerdote de novo. A morte e a ressurreição de Cristo nos fez reis e sacerdote de novo. O sacerdócio que nós exercíamos antes de Adão pecar nos deu de volta. Ah, como assim, Cabral? Sim. Nós somos o quê? Sacerdócio real. 1 Pedro 2, 9. Olha o que diz. Mas vós sois a geração eleita. Glória a Deus. O sacerdócio real. Fomos eleitos. Não foi você que me escolheu. Jesus falou. Fui eu que vos escolhi. Fui eu que vos elegi. E Deus nos chamou. Nos fez sacerdócio real. Uma nação santa. Através do sangue de Jesus. Um povo adquirido para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, da morte, para a vida, para a sua maravilhosa luz. E hoje nós temos que clamar e proclamar essas verdades. Clamar a Deus e proclamar essas verdades nos homens. Isso foi através do sangue de Jesus. Apocalipse 1. Oh, Deus amado. Em nome de Jesus, obrigado pela graça de Deus. Diz assim. Aleluia. João 1, 4. Vou começar no 4, mas o versículo é o 5. Para entender, vou começar no 4. João
As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e o que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Onde vamos falar dos 7 espíritos. E para que Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue, olha já, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, olha o objetivo do sangue de Jesus, e nos fez olha, eu fico indignado com muita gente que diz que o sacerdote acabou no Antigo Testamento. As pessoas falam coisas que só ouviram, nem leram, nem lhe foi revelado. Ouviram aí alguém falar, também só falou. Sacerdócio é de todo filho de Deus. Quer homem, quer mulher. Assim como o ministério. Jesus é quem dá. Ele é quem sabe a quem vai dar. Oh, glória a Deus. Oh, Deus. Vou ler de novo no 5. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez. Olha o que o sangue de Jesus nos fez. Nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Hoje nós somos sacerdotes de Cristo, por isso que nós levamos a boa nova, para que nossos irmãos que estão nas trevas venham para Deus também serem purificados. Porque o sacerdote fala que é de purificação. Assim como Cristo é, nós somos nessa terra, nós somos sacerdote. Ele não somos sacerdotes, mas nós somos sacerdote de Deus. Não somos sacerdotes, somos reis. Por isso que ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Que ele é os reis, somos nós os reis. Somos nós os sacerdotes. Agora nós fizemos que é o sacerdócio real nessa terra. Foi um sacrifício de louvor a Deus. Aleluia. Oh. E através do sangue de Jesus temos agora a graça de exercermos o poder. Porque Cristo em nós é a expressão da glória para aqueles que não são da glória. E através de nós, essas pessoas alcançam a purificação dos seus pecados. Porque Cristo nos deu essa responsabilidade de nós sermos o quê? Sermos um quê? Um canal por meio do seu Espírito Santo. Então não despreza o sangue de Jesus que está em você. Não despreza o Espírito Santo que nosso sangue de Jesus em você te purificou, te lavou por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso mediador, para que você tenha acesso ao trono da graça. Para que você tenha acesso ao tabernáculo. Porque os leprosos não têm acesso ao tabernáculo. Nem encostar. Adão era um leproso. Então Deus pegou Adão, limpou e deu acesso dele vir aos átrios do tabernáculo, a encostar na tenda da congregação. E hoje nós entramos no Santo dos Santos, no trono da graça, porque somos puros, não por nossa pureza, pelo sangue de Jesus, que clama por nós. Por isso, meu irmão, se você quer de novo o sacerdócio real, quer de novo o reino, quer de novo o domínio da terra, você precisa ser recriado em Cristo Jesus, que te lava, que te limpa, que te transforma, te faz ser como Ele.
e te dá acesso ao domínio e à sugestão da terra que você perdeu quando Adão perdeu. Por isso, Jesus nos ama. Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. Busca um relacionamento pessoal com Deus. Não seja dependente do teu pastor, nem dos teus ensinadores. Davi disse que ele ficou mais sábio que os seus mestres. Sabe por quê? Porque ele buscou Deus de forma pessoal. Busca Deus de forma pessoal. Você que tem sofrido, tem sentido cansado, e vem poder desistir. Por quê? Porque tem buscado o mal. Olha para Cristo, pede ajuda a Cristo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele te ajuda, Ele te esforça, Ele te segura na mão, é Jesus. E Ele deu o seu Espírito aí ao lado de você para te ajudar. Não é a religião que vai te salvar, não é a denominação que vai te salvar. Não é a igreja evangélica ou pentecostal que vai te salvar, é Cristo. Não é a igreja universal, nem a Assembleia de Deus, nem a igreja evangélica do Esqueital, nem metodista, nem Sétimo Dia, nem Testemunha de Jeová, nem Simão Quimango, nem Simão Topo, nem Buda, nem... É Jesus. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus. E Ele morreu por você, se doou por você por amor. Para você... Deus te amou mesmo antes de você lhe conhecer. Oh, meu irmão. Já não é tempo de criticarmos. É tempo de nós olhar para o amor de Jesus. O café opera no amor. É tempo de nós amar a Deus e amar o nosso próximo. Você não pode amar a Deus sem Jesus, porque o Espírito Santo de Deus é que derrama o amor em você. E esse Espírito Santo que te dá é Jesus. Porque é o Espírito dele em você. Para você poder amar com intensidade a Deus e o teu próximo. Só o amor vence. Hoje ficamos por aqui. Nós falamos do poder do sangue de Jesus. Que foi pago naquela cruz, um grande preço. Oh Deus, aquele dia a terra parou, o Senhor não olhou, para no desde o seu filho. A terra nem conseguiu olhar no desde o seu mestre, e nós rimos dele. Era para nós que ele estava a morrer. E ele na cruz diz, perdoa, porque não sabe o que e não sabe o que fazem. Se arrependa. Mas devemos nos arrepender da nossa ignorância, porque não sabemos o que fizemos. E Jesus está disposto a nos salvar. Está disposto e pôs disponível a sua salvação. É só você aceitar. Ela está disponível. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia de você desvincular, de procurar a bênção, de ir atrás das coisas. Entrega o teu caminho a Jesus. Confia nele. Deixa tudo que você precisa nele. O seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Isso não te pregam na igreja. Eu sei. Porque a religião ficou um sistema. Hoje nós estamos em muitas igrejas, nós estamos lá para alimentar o sistema. Somos mantidos para alimentar o sistema. Não para nossa edificação, mas para alimentar o sistema. Igreja que não há pregação.
numa palavra de Deus, onde Jesus não é o centro. Tem aparência de piedade, mas nega o efeito de Deus. Seus líderes já não estão em Deus, servem outros deuses. Mas te mantém lá, cansado e oprimido. Eu quero que você tenha um encontro ideal com Cristo. Vai para Cristo de coração puro e verdadeiro. Ele está disponível para te ouvir. Ele está disponível para te ouvir. Faz uma oração sincera. Como diz no livro de Romanos 10, 9. Se vocês... Vamos ler. Para o meu irmão ter uma base. Diz assim... Mas que diz, estou lendo no 8, começando no 8, 10, Romanos capítulo 10, versículo 8 até 10. Diz assim, Deus. Mas que diz, a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, não é confessar ao Senhor Jesus, tens que confessar ao Senhor Jesus, falar ao Senhor Jesus, orar ao Senhor Jesus, humilhar ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. E em teu coração crer, aceitar, confiar. Que Deus ressuscitou dos mortos e hoje eu sou liberto pela morte e ressurreição de Cristo. Serás salvo. Visto que com o coração se crê, não pode crer, mas tens que confessar ao Senhor Jesus, que eu creio, que o Senhor morreu, ressuscitou dos mortos, e que morreu para me salvar. Estou aqui diante do Senhor, Senhor, liberta, me livra. Quero te conhecer, Senhor, se manifesta em mim. Preciso da tua vida em mim, da tua presença, me liberta, me livra. É isso que Deus pede que você faça. Porque Ele diz que com a boca se confessa para a salvação. Confessa isso. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será confundido. Se o meu irmão crê em Jesus, deixar que Jesus te guie, nenhum homem vai te confundir. Não serás confundido. Por que muitas das vezes você não crê? Isso que Paulo depois vem e diz, como crerão? Como crerão? Como crerão? Naquele que não viram. E como ouvirão se não se pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito. Formoso é o espelho daquele que anuncia as boas novas. E hoje estou a anunciar as boas novas. Estou a anunciar Cristo. Estou a anunciar o nosso Rei ungido, que é o Messias. Nosso Deus encarnado, Jesus Cristo. Que é tudo em todos. Que todo joelho se dobrará e toda boca confessará. Que Ele tanto não quer como não efetuar. Ele te ama mais do que todos e Ele te chama para fazer parte da sua família. Em nome de Jesus. Reflita nisso. Amém. Glória a Deus.